Boa noite. Deixa eu abrir aqui. Vou convidar uma pessoa. Boa noite. Estou convidando a mocinha aqui para entrar com a gente, Vanessa. Peraí, deixa eu Agora virar. sim! Boa noite! Boa noite. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo. Até E você? tinha essa live, né? Saiu. Deu certo. Saiu até antes, porque a gente estava Sim. marcado para sábado, né? Saiu antes. É muito bom te ver, Vanessa. A gente, Tá bom, prazer. sim, conversando, e aí até que enfim saiu, né? Que Verdade. bom. Fiquei bem feliz com isso. E vamos esperar a galera Vamos entrando aí um encerrar pouquinho aí, né? também. Pra Tá pronta aí já com a camiseta, né? Ótimo. Não consigo, não sei se aparece. Se eu Uhum. tenho... Boa noite, Adriana. Dri, linda! Ai, gente, vou colocar um filtro nessa cara, pelo amor de Deus, não dá não. É. E aí, com esse sotaque do Rio, né, Vanessa? Do Rio, Olha, carioca. vou ser sincera que eu adoro o sotaque do Rio de Janeiro. É tudo tipo pastel, né? Sim. Pastel, é um sotaque convidativo. Eu gosto. É. Você é de onde mesmo? Eu sou de São Paulo, eu sou Paulo. paulista, mas eu moro em Santa Catarina. Ah, tá. Porque você já tá com sotaquezinho Eu já tô com de... sotaque sulista, né? Eu morei um tempo no Rio Grande do Sul também. Aí era mais o contato com o sotaque gaúcho mesmo, né? E agora estou aqui em Santa Catarina, então. Aí é lindo. Eu e meu marido, Pablo, a gente quase morou aí. A gente já foi Ai, para que Balneário delícia. Camboriú, para Aham. o Sul mesmo, tipo, várias vezes a gente foi de carro. Ah, entendi. Ah, é uma delícia aqui, eu adoro morar aqui. Não é Por tão um trinta. frio, então, não é tão frio quanto o Rio Grande do Sul. Sim. É bem gostoso aqui, bem gostoso. Venha visitar. A gente vai para voltar. Sim, então, vamos esperar mais um pouquinho ou vamos começando a Deixa introduzir eu um ver. pouco? Coloquei uma menina online, que aí qualquer coisa eu mando, porque elas me pediram para eu lembrar elas. E aí eu mando para elas o link, mas não está aparecendo para mim. A gente... Então, não tem problema não, a gente começa. E aí, tipo, depois você salva, não tem problema, e a gente depois compartilha, porque muitas delas não ia conseguir ver no horário, também não tem problema. Tá, muito bom. Eu tô com os nossos tópicos aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Então, primeiro, tu quer se apresentar? Fala um Pode ser? pouquinho de ti. E aí depois a Uhum. gente fala um pouquinho como a gente se conheceu. Tá, tá bom. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa. É, eu sou paciente oncológica desde 2016. E aí também, assim, sou formada em educação física, sou militar. E desde 2016, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu resolvi, como na época que eu fui diagnosticada, eu não vi muitos grupos assim de apoio, como uma promessa, por tudo ter dado certo comigo, em questão de diagnóstico, né? Tudo assim foi muito rápido. As cirurgias das três que eu passei foram bem sucedidas, mas a primeira, particularmente, que era a mais importante, né? Que foi quando eu fiz uma mastectomia, junto com reconstrução, e tipo, por ter dado tudo certo nessa cirurgia, eu quis fazer uma promessa que eu queria ajudar pessoas, né? Porque
não via nada de apoio quando eu estava passando pelo processo. Se tinha, eu não achei, tipo, nada. Então eu falei assim, nossa, eu vou fazer um Facebook e cada dia eu vou contar um pouquinho da minha história, cada dia eu vou contar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência. E aí, eu não sabia a proporção que isso ia se tornar. Uhum. Porque com o tempo eu fui, tipo, deixando de postar minhas vivências, minhas histórias. E o grupo ali no Facebook, ele foi crescendo de uma forma que quando eu vi, e até hoje, ele funciona sozinho. As Uhum. meninas postam suas dúvidas, postam tudo. Eu deixei bem restrito mesmo. Foi até uma dificuldade da gente, né, Sim. se falar, porque eu sou muito restrita e eu preservo que o grupo seja de realmente apoio. Então, assim, o grupo é composto só de dúvidas das meninas. Então, tipo, é uma coisa bem limpa. Não tem imagem, não tem foto de exame, são só dúvidas. Então, assim, eu não sabia a proporção e o quanto que é importante. Aí, às vezes, assim, as meninas vêm, me dão um feedback e eu falo, eu não posso parar. Então, assim, hoje, o grupo no Facebook já tem quase 22 mil pessoas. Tem o Instagram, tem 3 grupos no WhatsApp, onde as meninas se falam sempre, tiram dúvidas 24 horas por dia. Eu não fecho o grupo do WhatsApp, mas, assim, quando eu vou dormir, eu fecho o meu, o meu telefone, senão eu não durmo. Sim. E tem Instagram, tem YouTube. Então, assim, eu me dedico hoje para a causa, né? Uhum. Assim, Sim, é muito bonito, é muito legal ver toda essa história, porque eu percebo que, assim, ao longo do tempo a gente vem crescendo na internet, né? E com isso, coisas boas e coisas ruins também vêm crescendo. Então a gente vê muita coisa boa, muita coisa que não é tão legal. E eu percebo que nessa gana por informações, a gente acaba, né, consumindo o que tem ali. Então esses grupos, eles são muito importantes, né? E aí foi por isso até que eu acabei conhecendo você. Então vou falar um pouquinho também da minha história, né? Meu nome é Giovana, então eu sou nutricionista, tá? Sou formada em nutrição. Eu fiz uma especialização em câncer, onde durante a minha especialização eu trabalhei com todos os tipos de paciente, não só pacientes de câncer de mama, né? Então eu acompanhei pacientes pré, pós, cirúrgico, pacientes que faziam radioterapia, quimioterapia, acompanhei um pouquinho de braquiterapia, que é um tipo de tratamento hoje bastante comum, por exemplo, no câncer de colo de útero, né? Acompanhei também alguns pacientes em hormonioterapia, então várias coisas ali, né? E aí, nesse período, depois que eu saí do ambiente hospitalar, eu trabalhei uma parte só no hospital, com pacientes internados, e trabalhei um período também atendendo em consultório dentro do hospital, que fazia parte da especialização, né? E eu me identifiquei mais com essa parte do consultório. Então, eu falei, quando eu saí da especialização, eu pensei, tá, quero continuar nessa área, quero continuar, tentar ser uma referência ali. Mas eu pegava muitas pacientes, e principalmente mulheres, que chegavam para mim, eu não tô comendo isso, não tô comendo aquilo, cortei açúcar, cortei leite, cortei todas as coisas, né? E aí eu ficava me questionando como profissional. Se eu sei das coisas, né, que envolvem o tratamento, por que eu não estou ali? Por que não sou eu que estou na internet? Por que não sou eu que estou orientando essas pessoas, né? Então, eu me cobrava muito nesse sentido. E aí, comecei a pesquisar alguns grupos. Achei o teu grupo no Facebook, né? E lógico, eu acho que, assim, independente do que for, a gente tem que ter muito respeito pelo trabalho das pessoas, né? Então, quando eu vi ali que tu fazia toda aquela moderação, eu falei, eu não posso simplesmente tomar esse... Não significa que é um lugar na internet, não significa que é um lugar aberto, né? A uhum. gente tende a ter essa impressão, porque na internet é público, qualquer um faz o que quer.
como quer. E não é assim, né? Então, eu comecei a ter essa sensibilidade, assim, eu falei, não, eu vou conversar primeiro com ela. Vou primeiro conversar com ela, né? Explicar o meu trabalho, explicar o que eu tô pretendendo ali. Ver o que ela permite dentro daquele espaço. Porque é um espaço que ajuda muitas mulheres, realmente, né? E a gente precisa saber se posicionar com respeito, eu acho. Então, nesse período que a gente acabou conversando, se conhecendo, né? E trocando algumas informações aí para a gente conseguir fazer uma parceria juntas para ajudar essas pessoas que estão ali, né? Uhum. Então foi Não, bem nesse. e eu, tipo assim, prezo muito mais quem chega no meu privado e me pergunta se pode ou não, porque o que, que acontece? Com o passar dos anos, eu tenho grupo desde final de 2016 ou início de 2017. Né? Então, assim, com o passar dos anos, eu fui ficando muito mais restrita aos tipos de postagens. Então, hoje em dia, no Facebook, você pode postar o que você quiser, só que só vai aparecer se eu aprovar. Uhum, sim. Então, tipo, se tiver fora da regra, se tiver fora de qualquer coisa, não vai aparecer. E quando alguém posta alguma coisa que esteja fora da regra, que, assim, não todos os assuntos, mas exemplo, você, do jeito que você me procurou para uma proposta, um projeto, eu vou chegar no privado dessa pessoa, mesmo que ela não tenha me procurado, e vou explicar a situação de como funciona o grupo, entendeu? Mas você foi, tipo, não sei se foi associado ou felizada que me convenceu. Tipo, abriu assim uma portinha para eu mudar um pouco o meu pensamento, sabe? Porque não deixa de ser um trabalho que eu faço. Então, eu vou me permitir, sabe? Então, eu acho que o Papai do Céu escolheu você para isso. Ai, que bom! Eu fico muito feliz, muito lisonjeada e saiba que eu valorizo esse espaço, né? Porque às vezes a gente, foi o que eu falei, a gente não tem noção do quanto algumas pequenas coisas fazem uma diferença gigantesca, né? Então, às vezes a gente tem pacientes que só querem conversar, só querem saber, só querem perguntar, acabaram de ter um diagnóstico ou de ter uma previsão de cirurgia, alguma coisa. E aí aquela pessoa, ela não quer nada muito além do que uma conversa, né? Então a gente tem que saber também respeitar esses momentos, esses espaços que são importantes e fazer o que a gente puder dentro disso, né? Então, agradeço muito. Ajuda, mesmo que seja o básico, o mínimo, o simples, já ajuda. Sim. A minha mãe tá aqui, ó, tá curiosa. Nem ela sabe, eu não contei para ela, Ai, tá? meu Deus. Sim, então. E aí, assim, até falando um pouco sobre a importância desses grupos, né? Que era uma das coisas que a gente queria conversar. Como é importante, e aí eu vou falar mais da minha visão profissional, né? Uhum. E porque assim, a gente vê o que acontece. Quando você é profissional, a gente se encontra muitas vezes em um estado de muita impotência, né? Porque o que acontece? A gente tem algum conhecimento sobre aquela área, a gente sabe o que aquele paciente precisa fazer para ter êxito no tratamento em geral, né? Na vida e tudo mais. Porém, a gente não está na pele do paciente, né? Então, assim, nós como profissionais, a gente vê muita coisa, a gente sabe muita coisa, mas a gente não vivenciou aquilo. Então, é difícil para nós, eu acho, por mais que a gente tente se colocar na vida ali no espaço do paciente, é difícil a gente saber entender o que ele está passando. Né? Então, de todas as formas, a gente tenta convencer aquele paciente, dar uma força para ele, tentar mostrar para ele que mesmo frente a um diagnóstico, a várias situações, a gente precisa tentar se fortalecer um pouquinho, né? E muitas vezes o paciente ele vai se identificar com aquela pessoa que passa a mesma coisa que ele, né? Porque tá, você é profissional, mas você não tá aqui. Você não tá aqui na minha pele, né? Você não sabe o que eu tô passando. Então, assim, é tão importante esse contato dos pacientes com outros pacientes, né? É tão importante esse contato da família com grupos de apoio, com profissionais, porque isso faz com que você entre num ambiente que é familiar. Então, assim,
hoje a gente sabe que dentro de um tratamento oncológico, por exemplo, durante o tratamento, muitas vezes, assim, a mulher, ela não trabalha, ela para de trabalhar por conta do tratamento, ela é afastada das atividades dela, muitas vezes amigos, colegas se afastam também. Então, assim, é como se você tirasse aquela pessoa da vida dela Uhum. e aí você coloca ela onde, né? Quem vai ser o apoio dessa pessoa? Quem vai conversar com ela? Quem vai ajudar ela? E esses grupos, eles fazem esse, né, esse acolhimento. Exatamente. Do tipo, você não está passando por isso sozinho. Então, é legal a gente ter esse contato, e como profissional, isso ajuda muito o paciente a aderir a algumas coisas, né? A conseguir perceber, eu ter uma força ali para continuar seguindo, para continuar fazendo as orientações. Então, assim, é de extrema importância e a gente acaba muitas vezes endossando esses contatos, né? E facilitando esses contatos entre pacientes, por exemplo, porque isso é uma coisa que ajuda muito. Uhum. Então, assim, é muito importante. Tem, tipo, tem alguns casos, assim, eu confesso que eu não vou lembrar todos, porque são muitas histórias. Mas, às vezes, eu caio na real e vejo o quanto que o grupo é importante. Eu já tive um exemplo. Nos grupos do WhatsApp, eu não deixo entrar homens, porque é algo muito íntimo, né? Às vezes elas querem tipo, mostrar uma foto, e é uma conversa de mulher, então né, é algo bem privado. E às vezes eu sou procurada no Facebook, Uhum. porque é lá que tem o post para você deixar o seu contato para o grupo do WhatsApp, por homens, filhos, maridos, né? Enfim. E um caso me marcou muito, sabe, Gi? Porque ele chegou e falou assim: olha, minha mãe não sabe ler, eu tô aqui para ajudar ela, porque o seu grupo me ajuda muito. Sim. Eu falei assim. Aí, tipo, eu caio na real, sabe? Uhum. Caraca. Então, assim, eu não. Eu fui muito julgada no início, quando eu deixei o grupo do Facebook aberto. Uhum. Porque o meu objetivo no Facebook é disseminar informação. Tipo, mostrar para todo mundo o que pode acontecer, que o câncer pode, tipo, acontecer com qualquer pessoa, mulher ou homem, né? Sim. Porque a gente sabe que tem homens. Idade, eu tive Qualquer com um. 30 anos, mas tem meninas que tiveram com menos de 30 Uhum. no meu grupo, tem vários. Eu sou formada em educação física, nunca tive hábitos ruins e tive E câncer. acontece, Mas, sim. assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, eu deixo muito aberto, porque quanto mais informação chegar para as pessoas, é melhor. E assim, se eu puder pelo menos estar salvando uma vidinha, eu já estou satisfeita. No grupo do WhatsApp, por exemplo, eu não permito só pacientes oncológicas. Eu permito filha de paciente oncológica, cuidadora de paciente oncológica, porque elas vão ajudar de alguma forma, né? Às vezes Exatamente. a mãe é um paciente, mas a mãe não aceita a doença, então a filha pede para entrar, porque Uhum. o bate-papo é tão contínuo, tão frequente, e uma ajuda a outra. Às vezes eu me vejo dando bronca, sabe? Para tentar manter a harmonia. Imagina um grupo com quase 300 mulheres, né? Gente, muito hormônio, muita É, mulher junta. Então, às vezes, exatamente. e aí eu tentei ali entender, mas assim, eu consigo te falar que eu consegui fazer com que os 3 grupos no WhatsApp, hoje, as meninas são uma família, sabe? Elas se Uhum. respeitam. Quando eu não estou online no momento e acontece alguma coisa, elas vão lá e já, tipo, orientam as meninas que Sim. entraram. Então, assim, eu não preciso me preocupar. Esse ano, pela primeira vez, eu me permiti tirar 20 dias de férias em quase 8 anos de trabalho. E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não existo nesses 20 Uhum. dias. Vocês não quero nem saber. E aí tá, deu tudo certo. E é assim, Sim. sabe? É família, elas se ajudam, elas se complementam. E eu fico muito feliz com isso. É o objetivo, né? Porque, na verdade, assim, todos ali,
E não só pacientes, mas nós como profissionais também, a gente o tratamento, o câncer em si, ele é uma doença que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Não se sabe, assim, hoje não existe uma causa específica, né? Tem ali as questões que contribuem e tudo mais, mas pode acontecer com qualquer um, como acontece com pessoas que não têm hábitos ruins, com pessoas mais velhas, mais novas, então é tudo uma experiência, né? E eu acho legal essa troca justamente porque a gente vai mostrando para as pessoas que você não está sozinho. Existem outras pessoas que passam a mesma coisa. Algumas superam, outras não. Mas está todo mundo ali aprendendo, né? Então é legal a gente ter essa troca. E mulheres, eu tenho uma coisa assim, né? Que eu acho que a gente se entende. A gente tem que, pô, se endorfina, mas no final dá tudo certo. Exatamente, né? Então, assim, não só a questão do tratamento em si, ou do passar pelo diagnóstico ou não, mas coisas de mulher, né? Que a gente acaba se identificando também, né? Inseguranças, então, questões de relacionamento, questões de estética, né? Que a gente sabe que para nós mulheres pesa muito mais do que muitas vezes para um homem. Então, assim, o fato de você se sentir bem no seu corpo, aquela questãozinha assim que muitas pacientes dizem, mas será que eu vou me sentir bem para ter uma relação mais para frente, né? Se eu vou conseguir retomar minha vida. A mulher, principalmente a que é solteira já. E o que vai ser depois do câncer, né? Todas essas questões, assim, que eu acho que trocar essas ideias fazem com que a gente consiga ter essa sensibilidade, né, feminina, igual a Adriana, né? Igual a Adriana comentou. Então é totalmente diferente. Eu, assim, eu trabalhava com pacientes no geral, comecei a me envolver mais com mama, né? E eu vou dizer assim que eu acho que eu me encontrei nesse sentido, justamente por ter essa sensibilidade feminina, de ver que as próprias meninas umas com as outras se olham de formas diferentes, com esse Se ajuda. carinho, com esse entendimento. Então, isso é sensacional, é incrível. E assim, falando sobre o tema da nossa live, né? Porque a importância da medicina integrativa nos grupos de apoio, porque o que acontece? Principalmente eu falo mais do grupo do WhatsApp, porque é o grupo onde eu vejo mais conversas, né? São 3 grupos, cada grupo com quase 200, às vezes 300 mulheres ali, e é muita conversa, é muita história, e são dúvidas de todos os temas possíveis. São dúvidas dos direitos delas. O que elas têm direito, o que elas não têm direito. São dúvidas. Ontem mesmo estava rolando um assunto que eu tive que tipo, parar e digitar, conversar, porque foi algo que aconteceu comigo. É coisa da nossa mente, né? O psicológico fica abalado, então mexe com a nossa mente. Dúvidas de exercícios. Tipo, pô, eu acabei de operar, mas tô doida para fazer alguma coisa. Então, assim, tem dúvida de todos os temas. E eu acho muito legal, porque elas conversam sobre tudo, sobre sexo, sabe? Sobre tudo, porque quimioterapia, os remédios da hormonioterapia dá um ressecamento vaginal, dentre outras coisas. Então, assim, eu acho muito legal que não tem tabu, não tem vergonha. E quando tem vergonha, elas mesmo, tipo, a outra já fala o que é, e aí elas interagem, sabe? Tipo, eu fico muito feliz com a integração delas. Sim. E a própria medicina integrativa, vamos dizer assim, a gente fala sobre todos os aspectos da vida da mulher, né? Então, porque na verdade o câncer em si, ou o tratamento, ele não é só sobre um aspecto, né? Você tem que, por exemplo, sair do seu trabalho, então o que você tem direito, o que você pode, né, reivindicar, o que você deve evitar fazer ou não em questão de alimentação, de exercício, em questão de medicação, né? Quais são os efeitos? O que tu pode sentir? Qual que é o teu apoio psicológico? Quais são as coisas que tu pode fazer para lidar com uma ansiedade, por exemplo? Né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado no geral, porque é tudo a ver com a vida. E eu sempre penso e digo que, assim, não é só a questão do tratamento. E a vida pós-tratamento? A gente tem que pensar nisso também.
né? Como é que essa mulher ela vai voltar para a rotina dela? Ela vai voltar para o ambiente de trabalho dela? Como é que ela vai voltar a se relacionar, né? Então, tem tudo isso, e não só relacionado à própria paciente em si, quanto à família, né? Igual a Adri comentou aqui. Então, às vezes, como a família vai lidar com isso, né? Que às vezes não entende, porque não está passando pela situação, né? Exatamente. E aí tenta ajudar, tenta fazer uma série de coisas. Então, como é importante a gente ter esse contato e falar sobre todas essas coisas, né? Colocar na mesa. Porque eu sempre digo assim, uma coisa é quando você não sabe, né? Você não tem informações. Agora, quando você tem, poxa, você entrega autonomia para o paciente. Olha, é isso, vai acontecer isso, né? Você pode passar por isso, por aquilo. Então, você tá meio que dando a chavinha para ele, dizendo, olha, é assim que provavelmente vai acontecer, né? Então, esteja preparado, né? Entenda que pode acontecer uma série de coisas ali. Então, é muito importante essa questão do global, né? Que é o tema da nossa live, a medicina integrativa, onde a gente tem que falar sobre o movimento, a gente tem que falar sobre alimentação, sobre tomar as medicações da forma correta, né? Sobre conversar com o teu médico, com os teus profissionais, com os teus amigos, família, e tudo que a gente conseguir. E cortando, mas você acabou de falar um negócio que estava tipo, na minha mente, assim, conversar com o seu médico. Mas nem todas têm acesso direto a isso. E é muito difícil, porque assim, graças a Deus, eu tenho acesso direto a todos os meus médicos. Se eu quiser mandar um WhatsApp agora, eu vou mandar, e assim que for possível, os meus médicos vão me responder. Mas isso não é a realidade de todas elas, né? E eu não falo só para quem é do público, não. Às vezes, tem médicos que, por plano de saúde ou particular, não são tão disponíveis assim, não são tão acessíveis, né? E fica difícil a gente tirar uma dúvida, por um exemplo. Dúvida, tipo, porque é o que eu falo, assim, às vezes a gente pode ajudar, porque são coisas simples. Mas tem outras que realmente só um médico ou um profissional vai poder te orientar, porque cada caso é um caso. Então, por mais que eu falo muito com as meninas, tenham muito cuidado com orientação com remédio no grupo. Cada uma pode tomar uma medicação, a gente não sabe. Vamos assim, ter cuidado de indicar medicações, porque meu marido não pode tomar dipirona, por um exemplo. E aí a gente manda, não, toma dipirona porque vai melhorar. Mas a gente não sabe, né? Então, assim, um médico que é a pessoa, e às vezes a gente ter acesso ao médico é difícil, né? Exatamente. E até a gente fica pensando assim, é até uma questão que eu acho que a gente pensa, poxa, será que eu ajudo ou não? Que eu dou a minha opinião ou não, né? Por exemplo, nesses grupos. Suponhamos que tenha uma colega ali que está no grupo também, que está com uma super dúvida, uma coisa simples que você saiba, mas que, né, que não dá para bater o martelo. Então, assim, também acaba sendo legal. Porque nesses grupos você tem a oportunidade de trocar ideias com outras pacientes, e uma pode dizer a outra, por exemplo, olha, eu não sei te indicar, mas eu passei por isso, né? Então, mesmo que você não vá fazer uma afirmação totalmente correta, ou que você não vá, né, indicar alguma coisa, mas o fato de ter uma experiência ali, de às vezes reforçar um cuidado, alguma coisa assim, já é uma coisa que ajuda bastante, né? Muito. Para esses contatos, assim. E é o que eu falei, e que tu acabou de falar, na verdade, tem muitas realidades, né? A gente não sabe, assim, ainda mais com a internet, a gente consegue ter contato com pessoas do Brasil todo e saber que ali existem pessoas que têm acesso, que não têm, que fazem, que não fazem, que sabem, que não sabem também. Então, é toda uma rede de apoio que tu acaba criando, né? Tipo, o medo que tipo, a gente tem é que qualquer coisa que acontece com a gente vai no famoso Google, né? Só Sim. que é bom, mas nem sempre ele é bom, né? Então, às vezes é uma coisa simples, mas o Google vai lá e, tipo, tu tá morrendo, né? Vai falar assim pra gente, porque é a forma que a gente interpreta e é a forma de como a gente procura.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente procura na internet. A internet é boa, para muitas coisas, mas a gente tem que ter cuidado o que a gente procura, o que a gente lê, se a informação é verdadeira, fidedigna. Tipo, essa semana, eu sempre vejo notícias sobre o câncer, né? E eu nunca reposto antes de eu marcar o meu oncologista. Porque quando ele fala, eu sei que eu posso postar, porque aí é verdadeiro. Uhum. Na semana passada, se não me engano, fizeram experiências com ratos, não sei se você viu isso, tá Sim, eu um dei boom uma na olhada. internet. E aí eu fui lá e perguntei para ele, eu vi que ele postou, eu fui lá e repostei. Uhum. Teve uma outra coisa aí também que postaram, a vacina do câncer Sim, postaram eu também. vi também. Uhum. Aí eu fui lá, marquei ele, ele foi lá, me respondeu. Tenho até que repostar o que ele me fala. Então, nem tudo que a gente lê é verdade, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba ficando esperançosa com coisas que a internet divulga e nem sempre é verdade. Então, a gente tem que Exatamente. filtrar, sabe? O que realmente é verdade. A gente tem que perguntar para um profissional que a gente confie, né? Antes de sair ficando feliz por uma coisa que de repente não vai servir para gente. Pode ser verdade, mas pode não servir para o nosso caso, para o nosso protocolo, entendeu? Tem que ter muito cuidado. E buscar sempre em canais de referência, né? Então hoje a gente tem o INCA, né? Tem o Oncoguia também. E até eu acho que o doutor Gilberto, né, é redator de uma Uhum. coisa assim. A Lu também, Isso. eu conheço a Lu, eu tenho contato com ela. Então, assim, É, eu estou então. sempre buscando informações de qualidade e verdadeiras. Tanto é que, assim, vira e mexe, eu confesso que eu já fui, tipo, já fiz mais. Mas eu também estou me permitindo agora Uhum. dar um tempo de contar pra mente. Mas se todo mundo for no meu canal do Instagram e for lá nos vídeos, nas lives, vai ver que eu tenho live com vários profissionais. E são profissionais que eu confio, sabe? Que eu sei que eu vou passar para os seguidores, as pacientes ou o que for, quem me segue, informações verdadeiras. Sim. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. A fonte que eu vou passar, que eu vou transmitir, que eu vou conseguir compartilhar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as informações. E eu prezo muito isso. Exatamente. E tá mais que certo, né, Vanessa? Eu acho que a gente tendo acesso, a gente tem que ter essa responsabilidade também. Que quanto mais pessoas a gente acaba tendo contato, mais responsabilidade a gente tem sobre a vida dessas pessoas, né? Indiretamente a gente acaba influenciando. Então tem que tomar mesmo bastante cuidado. E a gente acaba tendo referência. Exatamente. Sim. E aí, sobre isso também, vamos falar do nosso projeto? O que você acha? Vamos? Sim. Chega. Aham. Então, meninas, eu tive o prazer, né, de convidar a Vanessa para participar de um projeto meu, em parceria com outros profissionais também da comunidade delas, né? Então, o que que é a comunidade delas? É uma comunidade online onde a gente tem uma plataforma, né, onde você pode acessar aulas dos profissionais que são parceiros, né? Aulas para mulheres com câncer de mama e não só para pacientes, mas também muitas vezes aquele familiar que precisa de uma informação, aquele familiar que está buscando alguma rede de apoio, né, cuidadores, enfim. Então, todas as pessoas que se interessarem por esse assunto, né, que tiverem a oportunidade, a gente está colocando conteúdos na plataforma em parceria com outros profissionais que são da fisioterapia, né, da educação física, que é a Vanessa, no caso. Voltou. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, temos também um advogado que trabalha com direito na área da saúde, né? Tem a psicóloga Marina também. Então, é um lugar onde a gente vai conversar sobre câncer de mama, né? Profissionais que vão poder falar com a gente, né? Não só falar sobre a área em si da saúde, mas também sobre
as experiências, né, Vanessa, que você tem, que você traz com as pessoas. Então, esse espaço, ele vai ter dois acessos, né? Isso. Então, a gente tem um acesso gratuito, onde vocês podem acessar alguns conteúdos lá. Vai ter e-books para vocês também, né? E-books sobre alimentação, sobre outras áreas também, para que vocês tenham e possam baixar esses materiais, né? Como vocês quiserem, quantas vezes quiserem. E caso vocês queiram fazer o acesso pago, né, é um acesso que vai ser por assinatura mensal, então num valor abaixo de R$ 50 por mês, tá? Vocês podem fazer o pagamento ali com qualquer meio, então boleto, parcelado no cartão, à vista, e nesse acesso pago, vocês vão ter acesso às aulas, né? Algumas das nossas aulas a gente vai acabar liberando também para os dois acessos, para que as pessoas possam saber como é que tá ali, né? Ver se elas realmente têm interesse, se aquilo faz sentido para elas. Sim. E isso, dá uma espiadinha, né? Mas assim, independente disso, vai ter um fórum lá, que é o espaço para os próprios assinantes trocarem ideias. Então, vocês podem comentar ali, né? Curtirem, fazerem comentários ali nas outras postagens também. E esse é um trabalho que visa bastante levar essa informação para as pessoas, que a gente possa, né, levar essa informação de qualidade e colocar um espaço ali para que a mulher ela se sinta no ambiente dela, né, que ela possa conversar com outras mulheres, que ela possa aprender sobre tudo que ela está vivendo. Então, esse é o valor e a missão do nosso projeto, né? Então, eu fico muito feliz de poder falar isso aqui, Vanessa, de você ter aberto isso. É um imenso prazer, assim, poder compartilhar isso com você. Por toda a tua história, por tudo que tu tem construído ao longo desses anos, né? Nesses grupos. E eu espero poder ajudar, independente de comunidade ou não. Né? Com certeza. Independente da comunidade, a gente marca uma live para fora de plataforma, para tirar dúvida das meninas. Eu tô meio que afastada de live, assim, agora eu só deixo Sim. pro outubro, sabe? A gente depois marca. Acho importante tirar as dúvidas. Sempre tem dúvida, até comigo tem dúvida. Então, assim, cada dia a gente tem uma dúvida nova, e é o que eu falo com as meninas: não tenham vergonha de perguntar, porque às vezes pode ser uma dúvida muito boba pra gente, mas pode ser a dúvida igual a da outra, né? Está guardando uma coisa com vergonha de perguntar. Eu não tenho vergonha de perguntar mais nada, não tenho vergonha de falar mais nada. Quem me conheceu lá no passado e me viu hoje sabe. Eu fico brincando. Pablo, que é meu marido, hoje em dia, às vezes, ele até sai de perto, me belisca, falando: para, Vanessa, pelo amor de Deus. Mas, gente, faz mal guardar. Guardar faz mal. Não guardem nada. Falem tudo. Desabafo, sabe? Faz bem pra gente, faz bem pra alma, faz bem pro corpo. Então, tá com dúvida também, não sei se na plataforma vai ter esse acesso, mas porque também é muito novo para mim, é muito novo para você, é muito novo para todas as meninas, mas delas, tipo, quem for acessar, né, a parte paga, se vão poder tirar dúvidas, como é que vai funcionar isso, como que vai ser o acesso para cada profissional, elas vão ter acesso ou é acesso só a aulas, como que vai funcionar isso? Não, então, a gente vai ter acesso tanto às aulas quanto ao fórum, né? O fórum nada mais é do que, vamos dizer assim, ele se assemelha bastante a um grupo de Facebook, onde as pessoas podem fazer publicações. Então, as pessoas podem fazer uma publicação, vou abrir uma publicação lá com uma dúvida, né? Então, ali o acesso aos profissionais vão poder responder, tanto os profissionais quanto outras pessoas da própria comunidade. Que é um lugar para isso, para interação mesmo, né? Então, você vai poder curtir, você vai poder comentar, né? E os profissionais que vão estar dando as aulas ali também vão conseguir interagir para realmente sanar as dúvidas
né? De repente, fazer uma discussão, abrir uma discussão sobre um assunto específico, de repente, até solicitar algum material ali, poxa, seria, né, tenho tal dúvida, seria legal falar sobre isso. Então, a gente vai deixar um espaço bem aberto e bem à vontade, para que as pessoas tenham esse contato mesmo. Entendi. Gente, é sucesso. Sim. Relaxa. Vai ser muito bom, né? Eu E também... fico muito feliz, assim, pelo convite, de verdade. Tá sendo um desafio para mim, te falei isso, né? Porque você me desafiou primeiro com uma proposta, né? Que foi, tipo, eu poder doar o meu espaço para você divulgar. E aí, quando eu vejo, eu tô dentro disso como uma das profissionais. Meu Deus do céu! Eu vou ter que gravar vídeo, eu vou ter que... Olha... Olha só, menina, vocês podem pedir para ela, viu? Mas, sim, eu tô muito feliz. Eu tenho me permitido ultimamente, sabe, Gi? Então, assim, eu aceitei de coração aberto mesmo. Eu adoro me desafiar, adoro coisas novas. E eu sei que isso vai fazer muito bem para mim, sabe? Então, assim, é bom que vai distrair minha cabeça. Eu vou ter outras preocupações, e são preocupações boas. Uma preocupação de responsabilidade de passar conteúdo sobre o que eu vivenciei e sobre o que eu sou capaz de implantar, porque eu me formei para isso, apesar de estar muito tempo parada na profissão, porque depois que eu passei pelo câncer, eu tipo, fui reformada pela Marinha, né? Então, assim, parei, estagnei, mas eu fico muito feliz em poder voltar em algo que seja tipo relacionado a tudo que eu estou passando, sabe? Em poder ajudar pessoas, mulheres principalmente, em duas vertentes, a educação física e o câncer de mama. E a educação física, o corpo em movimento, ele ajuda em muitas coisas, sabe? Eu falo isso para as meninas que estão na quimioterapia, que estão na hormonioterapia, que estão na radioterapia, que a gente fazer atividade física, eu sempre falo isso, é um remedinho diário. Se a gente vai lá, faz nem 20 minutos, sabe? A gente tá tomando nosso remedinho diário. Então, assim, ajuda em muita coisa, reduz muitos efeitos colaterais do tratamento, a gente se sente mais disposta, a ansiedade melhora muito. Então, assim, tem muitos benefícios. Então, eu me comprometo com você de estar dando um melhor. Prometo de dar mais ainda, porque eu nunca parei, apesar de estar afastada, mas eu nunca parei de mentalizar, sabe? Mas agora eu vou mentalizar com, tipo, muito mais vontade de porque tem um propósito para isso. E é uma coisa que faz sentido. Eu acho que é isso, né? E a gente tá aí para o mesmo propósito. O que eu penso sobre a comunidade? Eu sempre pensei isso e eu quero também deixar claro aqui para você e para todas as meninas que tem que ser um espaço onde a gente se sinta à vontade, né? Então, eu tanto quero que os profissionais que são, assim, meus colegas e que são pessoas que eu confio muito, que eu admiro o trabalho, né? Que sejam pessoas que estejam ali para simplesmente estarem à vontade, para darem o seu melhor, né? Sem julgamentos. A gente não tá ali para dizer o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é. Tá todo mundo aprendendo, né? Você como profissional. Não tem ninguém para se promover, porque ninguém precisa disso para ajudar o próximo, né? Às vezes vão me ver num vídeo, gente, com normal, e não vou me maquiar para isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, é o nosso objetivo, né? Ter um espacinho pra gente falar coisas de mulher, falar sobre tudo, né? Se sentir acolhidas ali. E o que vier a mais é lucro para nós. É isso que a gente pensa, né? O que a gente conseguir de mais informações, de mais projetos. Às vezes as meninas mesmas querem sugerir alguma coisa para nós também, para colocar na plataforma, para deixar alguma coisa ali. Então, é isso, né? Eu quero que seja um espaço livre para que todo mundo se sinta um pedacinho em casa. E como você falou, eu não sei se você chegou a postar isso lá no site ou se você falou comigo. Gente, é muito mais barato que uma pizza, né? Pelo amor de Deus. Sim, aquele.
paga e acaba na mesma hora. Um projeto que você vai pagar por mês, você vai usar o dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Exatamente, né? Então, esse é o objetivo, né? Não é barganhar coisas, barganhar informações. Não, é pra gente ter um espaço ali, um lugar bonito, porque a gente merece, porque as meninas merecem, né? Um espaço organizado, um espaço digno de informação realmente. E a gente tá ali pra bater um papo e tomar um cafezinho junto, é isso. É isso. Então deu certo. Assim, para as meninas que são do meu grupo e que estão assistindo ou que ainda vão assistir, a Gi ainda vai, tipo, me ensinar direitinho como que funciona a plataforma, o site, né? Para eu poder estar compartilhando o link com vocês. E aí, aos poucos a gente vai se adequando. Quem tiver dúvida, me procura a Gi, não tem problema nenhum. A gente está muito nessa, né? E a gente vai atualizando tudo, a gente vai compartilhando tudo em todas as redes sociais. Pode contar comigo que eu compartilho tudo que você precisar no Face, no Instagram, no Telegram, em tudo que eu tenho. Né? Estou no comprometimento com você. E eu vou cumprir. E vamos seguindo, eu digo mesmo, né? A gente vai se ajustando aí nesse período, tá bom? Gente, quem Então participou, tá bom. obrigada. Beijo, beijo, Muito Gi. obrigada, Vanessa. Um beijo. Eu vou deixar salvo e vou te colocar aqui como colaboradora. E qualquer coisa a gente vai conversando. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Tá bom? Beijo, tchau. Beijo para vocês.